Olá, turma! Hoje daremos continuidade ao Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas. Como na aula passada, será feita uma leitura do código, ressaltando os pontos principais, pontos que carecem de uma explicação maior e reforçando que nós também trabalhamos a temática, exploramos a temática no encontro online e eu estou à disposição para dúvidas, para trocas de informações, tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp. Então vamos lá, de onde paramos no encontro passado. Vamos continuar. Paramos no capítulo 6 e agora nós vamos para o capítulo 7, que diz das relações com os serviços empregadores. O tecnólogo ou técnico em radiologia deverá abster-se junto aos clientes pacientes de fazer crítica aos serviços hospitalares, assistenciais e a outros profissionais, devendo encaminhá-la por escrito à consideração das autoridades competentes. Então, é um artigo que diz que o profissional não deve fazer comentários contendo críticas aos clientes ou pacientes, e sim encaminhar às autoridades competentes. Próximo artigo, deverá um tecnólogo ou técnico em radiologia, empregado ou sócio, observar as normas da instituição onde exerce sua atividade profissional, respeitando sempre as orientações do presente Código de Ética. O tecnólogo e o técnico em radiologia deverão apontar falhas nos regulamentos e normas da instituição em que trabalhe, quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais aos clientes, devendo, nestes casos, levá-las ao conhecimento da direção da instituição e ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de sua jurisdição. Então, quando o profissional trabalha em um local e ali existe algum tipo de falha no regulamento ou na norma de trabalho naquela instituição e que aquela falha, né, venha a prejudicar as pessoas atendidas, venha a ferir esse código de ética de alguma forma, isso deve ser levado, né, como está dito aqui, ao conhecimento da direção da instituição e também ao Conselho de Técnicos em Radiologia de sua jurisdição, ou seja, o conselho no qual esse profissional está inscrito, né? No caso de profissionais que trabalham na Bahia, nesse regional da Bahia. Aí tem um parágrafo único referente a esse artigo, dizendo que a providência que trata deverá ser encaminhada por escrito, acompanhada de relatório sucinto dos fatos e pedido de providências. Caso persistam, deverá o profissional comunicar às autoridades competentes. Então, essas demandas, essas notificações de que ali tem uma falha na norma, no regulamento, segundo esse parágrafo, diz que deve ser acompanhado de um relatório sucinto da situação, do fato. O próximo artigo, o tecnólogo técnico e auxiliar de radiologia devem recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência e atribuição legal. Vamos para o capítulo 8, responsabilidades profissionais. Tecnólogo técnico e auxiliar em radiologia devem observar em sua conduta os princípios éticos e morais, primar pela dignidade da profissão e zelar por sua reputação pessoal e profissional. No desempenho de suas funções profissionais, somente executar técnicas radiológicas, radioterápicas, nuclear e industrial mediante requisição, ou seja, executar aquele procedimento somente a partir de uma requisição que indica que aquele procedimento deva ser realizado. Assumir civil e penalmente responsabilidades por atos profissionais danosos ao cliente paciente, a que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou omissão. Assumir a responsabilidade profissional de seus atos, primando sempre pela boa qualidade do seu trabalho. Proceder de forma inequívoca ao ato de identificação, tanto sua quanto do cliente paciente, nos filmes radiográficos
observar as normas da instituição ou do empregador. Então, é se atentar ao ato de se identificar e identificar também a pessoa atendida. Próximo artigo, o tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia, no desempenho de suas atividades profissionais, devem observar rigorosa e permanentemente as normas de proteção radiológicas, objetivando a preservação de sua saúde e a do cliente-paciente. Então, é um artigo que diz da responsabilidade, que fala sobre a responsabilidade do profissional em seguir de forma rigorosa todas as normas de proteção radiológicas, né? Todos os equipamentos que devem ser utilizados visando a proteção. Também, no próximo artigo, é responsabilidade do tecnólogo ou técnico em radiologia que estiver operando o equipamento emissor de radiação, a isolação do local, a proteção das pessoas nas áreas irradiadas e a utilização dos equipamentos de segurança em conformidade com as normas de proteção radiológica vigentes no país. Então, se trabalha em uma instituição, a instituição que oferece aquele serviço tem as suas obrigações com relação à segurança, mas é importante que o profissional saiba que aqui, segundo esse artigo do Código, ele também tem uma responsabilidade pela isolação do local, pela proteção das pessoas, né, naquelas áreas ali irradiadas, por toda essa segurança no entorno dessa atividade. O tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia devem exigir dos serviços em que exerçam suas atividades profissionais todo o equipamento indispensável à proteção radiológica e adotar os procedimentos descritos no artigo 16º e seu parágrafo único, devendo, na falta destes, negar-se a executar exames, procedimentos ou tratamentos. Então, o profissional ele deve exigir que o serviço ofereça o equipamento para proteção e aqui, segundo esse artigo do Código de Ética, diz que o profissional deve se negar a executar um exame, um procedimento, um tratamento, caso não exista esse tipo de material de proteção. O tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia deverão observar e cumprir as normas emanadas do Conselho Nacional e Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, atendendo ainda às convocações, intimações e notificações no prazo determinado. Bom, é importante, enquanto profissionais que são ligados a um conselho, né, a um conselho federal e a conselhos regionais, que o profissional busque sempre se atualizar sobre as publicações, sobre normativas, né, que esses conselhos possam vir a emitir. E, além disso, segundo este artigo do Código, os profissionais devem atender às convocações, intimações, notificações que esses conselhos eventualmente possam fazer a esse profissional. Então, numa situação em que o profissional participe ali de um processo investigativo, de uma denúncia, né, que o conselho recebeu uma denúncia e precisa proceder diante disso, ou se o profissional ele é convocado, intimado ou notificado, ele precisa atender a esses chamados. Próximo artigo. Constitui dever e obrigação dos profissionais das técnicas radiológicas manter atualizados seus dados cadastrais e regularizadas as suas obrigações financeiras junto ao Conselho Regional. Então, buscar manter atualizados dados de endereço, meios de contato, além de regularizadas essas obrigações financeiras. A fim de garantir a execução deste código, cabe ao tecnólogo, técnico e o auxiliar de radiologia comunicar ao conselho de sua jurisdição, de forma fundamentada, os fatos de que tenha conhecimento e que possam caracterizar a possível infringência dos preceitos éticos e das normas que regulam o exercício das técnicas radiológicas no país. Então, é uma responsabilidade do profissional comunicar ao conselho de sua jurisdição, por exemplo, profissionais que atuam na Bahia, né, o Conselho Regional dos Profissionais de Radiologia da Bahia, fatos em que tenha conhecimento e que esteja ferindo esse código de ética ou as normas
normas de proteção, normas que regulamentam, que regulam esse exercício, né, das técnicas radiológicas. O profissional não pode ser conivente com algo que ele tenha conhecimento e que esteja ferindo o correto exercício das técnicas radiológicas. Desse modo, ele precisa comunicar, aí é que diz que de forma fundamentada, ao Conselho Regional. Bom, o capítulo 9 aí diz da remuneração profissional, capítulo 9. O profissional, tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia devem ser remunerados em níveis compatíveis com a dignidade da profissão. Parágrafo único. Ao candidatar-se a emprego, o profissional deve estipular a sua pretensão salarial ao nível salarial praticado na região. Próximo artigo, compõe a remuneração do tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia, além do salário, a percepção de comissões, produtividade, participações em faturamento de empresas ou departamentos radiológicos, cursos, aulas, palestras, supervisão, chefia e outras receitas por serviços efetivamente prestados. Capítulo 10 do sigilo profissional, que é algo importante a ser considerado, lembrado. Vamos lá. Constitui infração ética revelar fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Então, trabalha em determinado local, enquanto profissional das técnicas radiológicas, por conta daquele trabalho, teve acesso a uma informação, talvez uma informação de uma pessoa, de um cliente que foi ali para realizar um procedimento, e aí esse profissional depois em outros espaços, no seu círculo social, revela algo sobre a pessoa, sobre o procedimento feito. Isso é infração ética. Também é infração ética negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional. Então, vamos supor que você trabalhe em um local e que tenham pessoas ali numa equipe que sejam colaboradores, né, que trabalhem junto. É necessário que esse sigilo seja também orientado para toda a equipe, para que não seja quebrado de nenhuma maneira. Também diz que é infração ética fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir clientes ou seus exames e fotografias em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos radiológicos em programas de rádio, televisão ou cinema, e em artigos, entrevistas ou reportagens em jornais, revistas, congressos, simpósios e aulas, ou outras publicações legais, salvo se autorizado pelo cliente, paciente ou responsável. Então, vamos supor que o profissional ele vai em um congresso, né? Vai em um congresso da área, e aí ele leva um exame, e esse exame tem lá a identificação, tem o nome da pessoa, tem o quadro da pessoa, né? A idade, enfim, dados de identificação. E isso não está autorizado por aquela pessoa. Isso se constitui, segundo esse artigo, como infração ética. Não é permitido que seja feito. Aqui diz que só é permitido se autorizado pelo cliente, paciente ou responsável. E aí tem um parágrafo único, excetua-se o caráter de infração nos seguintes casos: colaboração com a justiça nos casos previstos em lei, notificação compulsória de doença, perícia radiológica nos seus exatos limites, estrita defesa de interesse legítimo dos profissionais inscritos, revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. Isso está querendo dizer que esses itens listados não se caracterizam, né, não tem esse caráter de infração, pois são situações que, por algum motivo, aqui, por exemplo, revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. Então,
alguma informação sobre o cliente, né, sobre o paciente, que deva ser passada ao seu responsável, considerando que aquela pessoa ali é incapacitada de responder por si. Dessa forma, não existe uma infração caracterizada, né? Mas é necessário prestar atenção nesses itens para que se considere e que somente nesses casos aqui é que o caráter da infração ele é excetuado, né? Ele não é considerado como infração. Bom, da bioética, o primeiro tema, né, nós trabalhamos a bioética logo que começou o isolamento social, foi enviado um material sobre o que é bioética e a importância dela dentro desse progresso científico, né, de tratamentos, de doenças, de descoberta de medicações. E aqui tem um capítulo específico sobre a bioética. Diz que é vedado ao profissional desatender às normas do órgão competente à legislação sobre pesquisa envolvendo as radiações. Então, só para relembrar, a bioética ela é um estudo dessas condições, né, dessas condições para a vida humana e que estão atreladas de alguma forma ao desenvolvimento científico, ao avanço das ciências médicas, das ciências da saúde. E aí, esse tipo de discussão da bioética é o que considera, por exemplo, os limites aceitáveis dentro de uma pesquisa. Dessa forma, o código diz que é vedado, e aí sempre que se vê vedado, né, entende-se que não é permitido que o profissional não atenda às normas do órgão competente à legislação sobre pesquisa envolvendo as radiações. Também é vedado, né, também não é permitido utilizar-se de animais de experimentação sem objetivos claros e honestos de enriquecer os horizontes do conhecimento das radiações e, consequentemente, de ampliar os benefícios à sociedade. Realizar pesquisa em ser humano sem que este, ou seu responsável ou representante legal, tenha dado consentimento livre e estabelecido, por escrito, sobre a natureza das consequências da pesquisa. Então, um profissional que eventualmente se envolva num trabalho de pesquisa e que seres humanos estão ali envolvidos na pesquisa, mas todos esses seres humanos têm que ter assinado, né, um termo de consentimento livre, de que entende ali como será feita a pesquisa, qual o objetivo, quais os riscos possíveis, e aqui aquela pessoa está aceitando participar da pesquisa. Se não for nessa condição, o profissional das técnicas radiológicas não deve participar, não deve realizar essa pesquisa. Também diz que é vedado usar experimentalmente, sem autorização da autoridade competente e sem o conhecimento e o consentimento prévios do cliente ou do seu representante legal, qualquer tipo de terapêutica ainda não liberada para uso no país. Então, soube de um procedimento novo, soube de uma forma nova de realizar tal procedimento que se fazem lá em outro país e está funcionando lá. Se não é regulamentado e liberado para uso no país, não faça, pois não é permitido. Também não é permitido manipular dados da pesquisa em benefício próprio ou de empresas ou instituições. Divulgar assunto ou descoberta de conteúdo inverídico. Utilizar-se sem referência ao autor, sem sua autorização expressa de dados ou informações publicadas ou não. Publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha participado ou atribuir-se autoria exclusiva quando houver participação de subordinado ou outros profissionais tecnólogos, técnicos, auxiliar ou não. O capítulo 12 diz que trata sobre as entidades com as atividades no âmbito da radiologia. Aplicam-se as disposições desse código e as normas dos conselhos de radiologia a todos aqueles que exerçam a radioimaginologia, ainda que de forma indireta, sejam pessoas físicas ou jurídicas, né? Sejam pessoas individualmente ou empresas, que são pessoas jurídicas.
O profissional, quando proprietário na condição de supervisão, responderá solidariamente com o infrator pelas infrações éticas cometidas. As entidades com atividade no âmbito da radiologia ficam obrigadas a indicar ao supervisor das aplicações das técnicas radiológicas de acordo com a legislação vigente. Então, um local que presta um serviço, né, de radiologia, ele precisa ter uma pessoa que é reconhecida como supervisor da aplicação das técnicas, um profissional que se responsabiliza por isso. Também diz que essas entidades ficam obrigadas a manter a qualidade técnica científica dos trabalhos realizados, propiciar ao profissional condições adequadas de instalações, recursos materiais, humanos e tecnológicos que garantam o desempenho de suas atividades de forma plena e segura. E aí vamos para o capítulo 13, Conselhos Nacional e Regionais e observância e aplicação do Código de Ética. Compete ao Conselho Nacional e aos Conselhos Regionais orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia, bem como a aplicação de medidas disciplinares que possam garantir a fiel observância desse código. Ao se inscrever no Conselho Regional, o tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia assume tacitamente a obrigação de respeitar o presente código. Então, a partir do momento que eu me inscrevo, porque eu quero trabalhar, eu arrumei um trabalho, aí eu me inscrevo lá no Conselho Regional, eu estou assumindo ali a responsabilidade de cumprir com esse código de ética. O profissional tecnólogo técnico auxiliar, que em decorrência de processo ético disciplinar transitado em julgado, venha a ter cassado o exercício da atividade profissional, não poderá ter acolhida nova inscrição do sistema CONTER, ou os conselhos regionais, né, mesmo que obtenha nova diplomação. Então, uma pessoa que por alguma situação chegue na instância de ter o seu registro cassado, e a cassação implica nessa obstrução do direito de exercer a profissão, né? A pessoa não pode exercer a profissão, ela não pode fazer uma nova inscrição. Ah, não, foi cassado aquele meu registro, eu vou fazer uma nova inscrição, porque aí eu vou conseguir. Aqui diz que isso não é permitido. Bom, as penalidades. Os preceitos desse código são de observância obrigatória e sua violação sujeitará o infrator e quem, de qualquer modo, que com ele concorrer para a infração, ainda que de forma omissa, as penas disciplinares estabelecidas no artigo 25 do Decreto 92.790, de 17 de junho de 1986, sendo elas as seguintes: advertência confidencial em aviso reservado, censura confidencial em aviso reservado, censura pública, suspensão do exercício profissional até 30 dias, cassação do exercício profissional aí do Conselho Nacional. Então, essas são os itens de penalidades, né? Uma advertência confidencial significa que não é uma advertência pública, né? Uma censura também confidencial, a censura pública, suspensão até a cassação. Salvo nos casos de manifesta gravidade que exijam aplicação imediata das penalidades mais severas, a imposição das penas obedecerá à graduação, conforme a reincidência. Considera-se de manifesta gravidade, principalmente, levantar falso testemunho ou utilizar-se de má-fé e meios ilícitos contra colega de profissão, com o objetivo de prejudicá-lo. Então, vamos entender aqui. Manifesta gravidade significa que está explícito ali que existe um fato grave colocado e que exige, né, a aplicação de penalidades mais severas. E aí, esse artigo está listando quais são, o que é considerado essa manifesta gravidade. Então, vamos lá. Levantar falso testemunho ou utilizar-se de má-fé e meios ilícitos contra colega de profissão com o objetivo de prejudicá-lo, acobertar ou ensejar o exercício ilegal ou irregular da profissão, manter atividade profissional após baixa de registro e ou durante a vigência de penalidade suspensiva. Então, estou suspenso, mas eu continuo exercendo ali a profissão. Isso se considera
uma gravidade, né? E aí pode implicar penalidades mais severas. Exercer atividade privativa de outras profissões regulamentadas, exercer ou auxiliar atividade inerente ao tecnólogo e ao técnico em radiologia, ocupar cargo cujo profissional dele tenha sido afastado por motivo de movimento classista, ofender a integridade física ou moral do colega de profissão ou do cliente-paciente, atentar contra o decoro e a moral dos dirigentes e ou representantes do sistema CONTER, CRTRs. Então, essas são situações que são consideradas de manifesta gravidade, que são situações graves, né? E que aí já é entendido que deva ser considerada a aplicação de penalidade mais severa. Daí abaixo nós temos as circunstâncias que podem atenuar, amenizar a pena. Não ter sido condenado antes por infração ética, ter reparado ou minorado o dano. Então, pratiquei algo que considera-se que esteja ferindo, que é o código de ética, mas eu tentei reparar ou tentei minimizar o dano, né? Isso são circunstâncias que podem atenuar a condição da avaliação da infração. Avalia-se a gravidade pela extensão do dano e por suas consequências. As penas serão aplicadas pelos conselhos regionais e comunicadas ao Conselho Nacional, que dará ciência aos demais conselhos regionais. Disposições gerais, último capítulo. As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Nacional, para o qual podem ser encaminhadas consultas que, não assumindo o caráter de denúncia, incorrerão nas mesmas exigências de fundamentação. Caberá ao Conselho Nacional e aos conselhos regionais, bem como a todo tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia, promover ampla divulgação do presente código. O presente Código de Ética do Tecnólogo, Técnico e Auxiliar de Radiologia, elaborado pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, atende ao dispositivo do artigo 16 do Decreto nº 92.790, de 17 de julho de 1986. Então, essas disposições gerais tratam aí no primeiro artigo de que casos omissos, né, casos em que não estejam, por algum motivo, contemplados aqui nos artigos já descritos, são resolvidos, analisados, acolhidos pelo Conselho Nacional. Também diz que os profissionais devem divulgar amplamente divulgar o código de ética para que isso seja cumprido, né? Assim, em conjunto com os conselhos regionais e o Conselho Nacional, que também tem essa obrigação. E, bom, é isso. Finalizo por aqui o conteúdo do Código de Ética. Nós vamos ter um momento de discussão no encontro online. Estou à disposição para dúvidas ou trocas de informações. Se cuidem e até mais.